O Beato Francisco de Paula Victor é um exemplo convincente de santidade e não só para os sacerdotes. Ele é um modelo universal e válido para todos os fiéis, de qualquer cor, raça e condição social. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Foi há 3 anos atrás. Nós estávamos na represa de Furnas e um amigo do meu filho foi com um jet ski e o meu neto quis esquiar, porque o pai dele esquiava muito bem. Ele estava esquiando, passou uma lancha maior, deu ondas na represa, ele caiu do esqui e a corda enrolou no pescoço. Quando meu filho viu aquela situação dos meninos gritando no meio da represa, ele foi desesperado e eles não conseguiam cortar a corda do esqui e estavam enforcando e o menino já estava ficando cianótico. Eu e a mãe dele, nós ajoelhamos e pedimos: Padre Vitor, cuida do nosso menino, não deixa que nada de mal aconteça com ele. Apareceu alguém com uma faca, cortou essa corda. Ele foi levado para Passos, que era a cidade de melhor recurso, que é uma cidade grande. Os médicos fizeram todas as radiografias e laudos. Ele não ficou com sequela nenhuma. E isso graças ao meu Padre Vitor. No momento que eu ia nascer, que a minha mãe entrou para o hospital para dar entrada, fazer a cesárea para ganhar eu, o médico saiu lá de fora e virou para o meu pai. O senhor tem fé? Meu pai falou: sim, muita fé. Então o senhor reza que eu vou tentar salvar a vida de um, ou da mãe ou do filho. Mas quem sabe o senhor vai perder todos dois. E pela intercessão do Padre Vitor, com a graça que ele sempre intercede a Deus por cada um de nós, hoje eu estou aqui. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Assim, um dia eu estava andando com a minha menina, eu pensei assim: minha filha, a gente vê o mundo desse tamanho, enxerga para todo lado, e nós não temos nosso lugar. De nós pisar e falar assim: estou pisando no que é meu. E de hoje eu tenho, graças a Deus. E a graça e o Padre Vitor. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nem mesmo as correntes da escravidão foram capazes de tirar o sonho de Deus do coração do jovem Francisco de Paula Victor. Quem poderia imaginar um escravo se tornando o primeiro padre negro do Brasil e sendo hoje proclamado pela Igreja bem-aventurado? Isso só prova mais uma vez que para Deus nada é impossível. Padre Vitor acreditou no impossível. Viva Beato Padre Vitor! Viva o anjo tutelar de Três Pontas! Viva nosso querido Beato Padre Vitor! Mergulhamos na história. A escravidão no Brasil foi imposta pelos portugueses no período da colonização, no início do século XVI. Portugal tinha necessidade de explorar economicamente a nova terra e precisava de mão de obra para trabalhar na agricultura e depois na mineração. Os portugueses tentaram escravizar os índios, mas fracassaram, pois a rotina dos trabalhos forçados ia contra os hábitos indígenas. Então, os portugueses submeteram à força suas colônias africanas. Deu-se o início a um dos mais cruéis e violentos períodos da história do Brasil. Os cativos africanos eram arrancados de seus países
jogados nos porões dos navios chamados negreiros, amontoados como carga em condições desumanas, com pouca comida e sem qualquer higiene, numa viagem que durava de 2 a 3 meses em alto mar. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil e seus corpos eram lançados ao mar. Os que aqui chegavam eram escravizados e vendidos em praça pública para fazendeiros e donos de minas de ouro, onde trabalhavam até 18 horas por dia. Por causa dos trabalhos forçados, dos maus tratos, dos terríveis e violentos castigos a que eram submetidos, os escravos não sobreviviam mais do que 5 ou 7 anos no Brasil. A maioria deles não ultrapassava os 40 anos de idade. E este comércio atlântico de escravos durou mais de 300 anos. Estudos comprovam que o Brasil recebeu mais de 5 milhões de cativos africanos no período do sistema escravagista e que, infelizmente, ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 13 de maio de 1888. Campanha é uma cidade que ela não foi criada, ela foi descoberta, Campanha. A comitiva de Dom Pedro, que saiu de São João del Rei em direção ao sul de Minas, à procura de ouro, chegando aqui encontrou uma comunidade com 7.000 negros e 3.000 brancos, onde os brancos eram os fazendeiros do café na época e os 7.000 negros trabalhavam no serviço do café, na panha e na limpeza das lavouras. Padre Vítor era filho de escrava e ele mesmo escravo. E no tempo em que ele viveu, sabemos pela história que havia muita discriminação, muito preconceito. E ele nasceu nesta casa e viveu aqui por 24 anos. E foi lá na alfaiataria que surgiu a missão dele de ser padre, porque ele falava pro professor que ele queria ser padre, e o professor falava para ele, só se as galinhas nascerem dentes. Quando ele foi admitido ao seminário por Dom Viçoso, também lá em Mariana, sofreu rejeição, humilhações e até a obrigação de prestar serviços aos colegas. O próprio Dom Viçoso o estimulou a superar e também a admoestar os colegas para que respeitassem Vítor. E aos poucos foram se convencendo que ele tinha muito valor. Era um rapaz, um jovem, inteligente, aplicado, muito piedoso e respeitador. Ele, uma vez ordenado, e ele recebe então a notícia que vai para Três Pontas. Certamente nós imaginamos que ele deve ter ficado, como nós dizemos, com o coração gelado. Vir para Três Pontas, uma terra de coronéis, mas ele abraça esta causa. Não é bem recebido num primeiro momento, mas não desiste do seu ideal. E aqui vai ser um sacerdote, um homem à frente do seu tempo, um homem de visão. Aqui é a demonstração de que ele não só foi padre, mas foi um bom cidadão. Ele procurou fazer uma escola para que na região não tinha nenhuma. Ele edifica então o Colégio Sagrada Família, que hoje já não existe mais, mas esse colégio ele foi construído onde agora é o atual Hotel Ouro Verde, próximo aqui da matriz da ajuda. Com esse colégio, o que o Padre Vítor faz? Ele vai além do seu tempo. Ele sonha um futuro diferente para Três Pontas. Impressiona-nos, sobretudo, a sua humildade, a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a sua sensibilidade aguçada para os problemas da época. Ele cedia a sua casa para abrigar as pessoas carentes. Ele tinha muita caridade a ponto de até manter em casa, num quartinho no fundo, e a empregada nem podia dizer para ninguém, um leproso. Naquela época era um escândalo, né? Mas ele mesmo cuidava
ele mesmo alimentava. Na virtude da caridade, é lembrado de uma maneira muito grande nos dias de hoje. Na sua novena, os fiéis costumam trazer alimento não perecível. Grande é o número de alimento que se arrecada por ocasião da sua novena e ao longo de todo o ano. E ele era tão generoso que por vezes dava até aquilo que precisava, e o que às vezes lhe davam, ele nem olhava o que tinha e distribuía para o primeiro pobre que lhe pedisse. Padre Vitor, estou cerrado em casa, minha mulher e meus filhos passam fome, então toma, meu irmão, e dava, né? O que me leva a ser devoto do Padre Vitor é a sua bondade, a sua caridade na forma de atender as pessoas. Ver a devoção do povo, o carinho das pessoas pelo Padre Vitor, 110 anos após a sua morte. Ele continua mais vivo do que nunca. Um homem que teve autoridade, mas uma autoridade a serviço. Fez da autoridade um caminho para se chegar à santidade. Eu sou voluntária aqui há 18 anos, porque a gente tem muita fé com o Padre Vitor e tudo que a gente pede a gente consegue pela intercessão dele. Eu faço a novena dele também às 5 horas da manhã, todos os dias. Levante, a gente faz a procissão em volta da igreja e a gente tem muita fé com ele. A gente crê muito nele, ele já foi um padre que teve muita perseguição porque era negro. Quando criança, o meu irmão desentendeu com outro irmão, meu irmão caçula. Aí ele entrou dentro de casa e pegou a espingarda para matar o outro irmão. Então, eu fui buscar ele lá dentro, que estava demorando a sair para fora, ele estava bobo. Eu perguntei ele o que aconteceu. Ele falou que apareceu um padre preto, de roupa preta lá, e deixou daquele jeito. Aí foi que eu senti o milagre do Padre Vitor. Olha, eu recebi 2 graças com o Padre Vitor. Há 2 anos atrás, meu neto sofria uma dor e nada de descobrir. Quando eu vim aqui pedir para ele que iluminasse, quando eu cheguei na noite lá, no outro dia já fez a cirurgia. Tá ótimo. Agora essa menina sentia uma dor no intestino, na barriga, e ultrassom e outros exames e nada de descobrir. Não era nada, não é nada. Eu pedi para ele, fui bem sucedido, graças a Deus. Foi o meu filho. Ele nasceu quando tinha 8 meses, eu descobri que ele tinha anemia falciforme. Tá? Aí eu era médico, internações, transfusões de sangue. Passou por cirurgia, teve que fazer uma cirurgia. Então hoje ele está com 22 anos, está acabando de formar em biomedicina. E ele também, hoje passou por tudo, mas está lá, de pé, graças a Deus. Eu tenho tudo que agradecer ao Padre Vitor pela força que ele deu para mim, né? Para eles tudo, para toda a família que está aqui, porque vem agradecer de coração. No momento que eu saí lá de cima, comecei a descer e caí lá embaixo, eu já não vi mais nada. Eu saí fora de mim mesmo. Estava desmaiado, segundo a Ilse, que eu estava gritando. Mas eu não vi nada. Até em 3 pontos, a hora que eu entrei no pronto-socorro da cidade, eu não vi nada. Está totalmente fora de mim mesmo. Aí foi a minha esposa, a Ilza, que me socorreu aqui. Tem esse trecho que eu acho que foi aonde o Padre Vitor. No momento que eu estava lá embaixo, eu vi ele. Eu vi ele, mas não vi a fotografia, eu vi ele mesmo, lá embaixo junto comigo. E quando ela chegou, que me achou aqui em cima também, eu vou passar para ela que assistiu toda essa história e ela conta melhor.
Na hora que eu escutei o barulho, que eu vi, ele já estava lá embaixo, de cabeça para baixo, os pés dele estavam bem em cima. Aí eu desci, tentei tirar, mas não consegui, porque ele na época era quase 100 quilos. Então não consegui mexer com ele. Aí falei para ele ficar quieto, porque ele gritava muito, chamava o Padre Vitor e gritava lá embaixo. Aí eu fui de volta e fui no cafezal, buscar o pessoal para me ajudar a tirar. Aí na hora que eu cheguei já no meio ali, que deu para ver aqui, ele já estava do lado de fora, sentado, com as duas mãos no joelho, falando o que tinha acontecido. Aí eu perguntei como que ele tinha saído. E daí ele já falava muito. Ele não perdeu assim o sentido. Ele continuou falando que viu o Padre Vitor. Aí a gente foi para a cidade. Né, que ele viu o Padre Vitor da canequinha, que na época ele estava fazendo a campanha do café, o Padre Edinaldo. Aí ele falou que tinha visto igualzinho o da canequinha. Ela depois falou, o que você falava tanto na canequinha? Eu estava na campanha do café para a nossa paróquia, e o Padre Edinaldo deu uma canequinha com o Padre Vitor, com esta roupa. Eu queria dizer que eu vi o Padre Vitor aqui embaixo, com aquela roupa, daquele jeitinho. Eu fui falando daqui a 3 pontas na canequinha. E não tem outra explicação, porque para ele sair lá daquela altura, com o peso que tava, cair ali e ter um corte só na cabeça. Não quebrou uma unha. Né? Então, teve uns hematomas, tudo, mas se não é o Padre Vitor amparar ele caindo e tirar depois, é um milagre, sim. Ele é santo e não tem com que duvidar. Eu acho que o mistério maior está na minha vinda, de cabeça para baixo, lá para sentar aqui. Esse aí. Foi ele que me pegou lá e me colocou aqui. Santo Padre Vitor. Amém. E tudo que a gente vai fazer aqui na roça, seja na cidade, lá na igreja, primeiro nós pedimos, Santo Padre Vitor, guia meus passos. E para nós ele é um santo. Para mim está a prova aqui, eu tenho esse testemunho. Desde quando, do início do casamento, eu fiz os exames e descobri que eu teria dificuldades para engravidar, porque com a trompa, apenas uma trompa ainda totalmente obstruída, seria impossível uma gravidez. Então, ou eu teria que fazer um tratamento de fertilização in vitro, que é um tratamento mais complicado, e ela ainda citou, ou por um milagre. Então, eu fiquei muito triste, meu marido, nós sofremos muito com essa notícia, né? Desde o princípio de tudo, igual a minha esposa contou, daquela dificuldade toda que a gente passou por ser um casal que recém-casado, planejando ter filho, a notícia foi chegando, e só a notícia que não agradava a gente. Foi então que eu fiz a novena, nesse ano de 2009, com muita fé, pedi ao Padre Vitor que eu queria ser mãe. Se eu não pudesse engravidar, ter um filho da minha barriga, que ele me desse então um filho do coração, que eu queria ser chamado de mãe, ter uma família completa, que é o que todo casal sonha, né? Ter uma família completa, ser chamado de pai, mãe. E então eu fiz a novena naquele ano, depois no último dia escrevi o pedido, como é tradição na novena, se escreveu o pedido para ser queimado no último dia. E escrevi com muita fé aquele pedido na hora que o padre falou na missa que aquela fumaça seria levada ao céu e que o Padre Vitor ia interceder a Deus por aqueles pedidos. Eu imaginei, quando vi a fumaça, falei, vai chegar o meu pedido até ele e eu tenho fé que ele vai me atender. E quando foi no ano de 2010, para minha surpresa, eu comecei a ter os sintomas da gravidez. A minha mãe falou, acho que você está grávida. Aí eu falei, mas eu não... No início eu falei, mas eu não posso engravidar, mas vou fazer o exame. Então eu fiz o exame, deu positivo. Nossa,
A gente, na hora eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para agradecer? Ter recebido, né, essa graça, o Senhor ter atendido o pedido, ter feito isso por mim. Liguei para a doutora, aí ela falou, calma, Maria Isabel, vamos aguardar, fazer o ultrassom para confirmar, porque isso pode ser uma alteração, porque não tem como você engravidar. Eu já tinha te falado que a gravidez não aconteceria. Aí eu aguardei, isso foi no sábado, falei, ela falou, então segunda faz o ultrassom. Na segunda, quando fiz o ultrassom, o bebezinho já estava lá, o coraçãozinho batendo, nós vimos, né, dentro do útero, tudo certinho. Foi uma emoção muito grande. Fui lá na igreja, agradeci ao Padre Vitor, pedi a ele que abençoasse, já que ele me concedeu essa graça de engravidar, que a gravidez fosse bem até o final, que a nossa filha nascesse com saúde, perfeita. E o meu marido logo comunicou ao Padre Ivanes. Ele logo falou, vamos dar o depoimento no memorial. Aí a gente já foi, eu lembro como se fosse hoje, era um dia de chuva, a Isabel estava de repouso, não pôde ir com a gente, dar o depoimento, mas chegando lá, eu e o Padre Ivanes, a Adriana foi, a gente começou a relatar para ela falou que teria que esperar nascer para começar a entrar com um processo, né, de que a gente tinha recebido o milagre. Mas aí o Padre Ivanes falou com ela que já ia providenciando toda a documentação. E deu tudo certo essa documentação, porque a gente estava na fila de adoção. Então muitos documentos a gente já tinha, porque a gente tinha que entrar na fila de adoção, a gente tinha que provar o porquê que a gente estava querendo adotar. E foi aonde que chegou até o ponto final, que foi o nascimento da Sofia, que foi uma coisa pra gente que eu não tenho nem explicação de falar o quanto foi importante essa chegada dela na vida minha e da Isabel. Eu comecei a conhecer o mundo das causas dos santos quando ero estudante. Moravo in Roma, trabalhei junto no início com o Padre Paolo Lombardo, que foi o primeiro postulador anche de aqui, do 1998. Fiquei impressionado da fé do povo pelo Padre Victor, que era impressionante. E também fiquei impressionato sobre a organização da associação daqui, junto com a colaboração da Diocese. Era claro come se desejava concretamente trabalhar sobre essa beatificação. Um processo de beatificação e canonização é de dois tipos. Um processo sobre as virtudes ou sobre o martírio. Para as virtudes, como é o caso agora do Padre Victor, consiste em fazer um processo diocesano sobre a vita, a virtudes e a forma di santidade. Depois que termina esse processo da fase diocesana, se entrega em Roma e comincia todo o studio apostolico romano, um studio giuridico, um studio histórico. Temos uma elaboração do todo o processo, que o livro se chama Posizio. Seria um dossier que resuma todo esse trabalho. Importantíssimo, fundamental, o trabalho da informácio, que é uma das partes do Posizio, onde se vai escrever todas as virtudes do servo de Deus. Se ele viveu as virtudes heroicamente. Isso aconteceu também para o Padre Victor e da Nia Chica. Depois está o estudo histórico, teológico, são alguns teólogos e históricos que vão estudar, os bispos e cardeais, que vai comprovar também, e no final somente o Papa, que vai promulgar e a decretar as virtudes dele. O processo começou depois de muitos anos da sua morte, mas nunca faltou a sua fama de santidade. Isso da sua morte até hoje. Eu acho que agora necessita continuare come foi feito agora e também
falar com uma voz mais importante, mais solene, porque agora temos um reconhecimento oficial da igreja, quindi uma coisa mais da fazer, o povo pode divulgar, falando, a igreja pode divulgar pedindo de fazer uma capela com a dedicação do Padre Victor. Isso é muito importante, sobretudo aqui no Brasil, para uma divulgação concreta, que todo mundo sabe que ele trabalhou muito, não somente como uma pastoral com as pessoas grandes, mas se preocupou proprio para sue esperienze pessoali, no, de dificultade, che para tirar o razzismo, para tirar a un'ignoranza, perché il fondamento è isso, è a ignoranza, ele trabalhou muito sui giovani e deu importância ao studio. E non solamente, ele era una pessoa che gostava di gioco, di musica, quindi era una pastorale in italiano all'avanguardia. Un disegno divino che va a coronar santo in cada lugar. E também temos o primeiro sacerdote, que vai brasileiro, negro, e foi ele. O último foi coronado como primeiro agora, do Brasil. O povo tem a verdadeira fé, a fé do coração. Muita igreja pode ter agora a imagem dele. É bom que todo mundo olhe que o Brasil tem o próprio santo. Isso é fundamental. E também a oração. Isso é a primeira coisa. Eu sou de Brasília. Eu sou de Ilicínia. Sou de Campinas. Eu sou de Carmo da Cachoeira. Alô, Mendes. Eu sou de Boa Esperança. Eu sou de Três Corações. Eu sou de Varginha. Sou do Rio de Janeiro. Sou de Cristais. Eu sou de São Paulo, capital. Dom Diamantino Prata de Carvalho, bispo da Diocese da Campanha, acompanhado do postulador da causa, Dr. Paolo Villota, pede a sua eminência reverendíssima, o cardeal Amato, representante do Santo Padre, Papa Francisco. O venerável servo de Deus Francisco de Paula Victor nasceu aos 12 de abril de 1827, em Campanha, sul de Minas Gerais. Faleceu aos 23 de setembro de 1905, em Três Pontas, com fama de santidade, e sua lembrança permanece viva no coração do povo de Deus. Letras apostólicas. Nós, acolhendo o desejo do nosso irmão Diamantino Prata de Carvalho, Ordem dos Franciscanos Menores, bispo da Diocese da Campanha no Brasil, bem como de outros vários irmãos no episcopado e de muitos fiéis em Cristo, tendo consultado a Congregação das Causas dos Santos,
com nossa autoridade apostólica, concedemos que o venerável servo de Deus, Francisco de Paula Vítor, presbítero diocesano, pastor segundo o coração de Jesus, humilde arauto do Evangelho e assíduo educador da juventude, doravante seja chamado beato, e que se possa celebrar sua festa todos os anos, no dia 23 do mês de setembro, data do seu nascimento ao céu, nos lugares e segundo as regras estabelecidas pelo direito, terceiro ano de nosso pontificado. Francisco, Papa. Uma salva de palmas. Viva Beato Padre Victor! Viva o anjo tutelar de Três Pontas! Viva nosso querido Beato Padre Victor! Mais palmas! Perché Padre Victor meritava questa glorificazione per la sua santità. È un esempio straordinario di sacerdote, parroco, che vuole bene a tutta la sua parrocchia, aiutando tutti, senza considerazioni di razza, di ricchezze, niente. Aiutava i ricchi e aiutava i poveri ed era molto umile. Una bella figura che voi dovete diffondere, perché è importante conoscere Padre Victor, veramente è una cosa commovente la figura di questo sacerdote. Olha, realmente é uma alegria muito grande por aquilo que ele representou, não só para a nossa Diocese da Campanha, para o povo mineiro, mas para todo o Brasil. Um sacerdote no século XIX, negro, né? Ser ordenado padre realmente confirma que o Espírito Santo chama quem ele quer, sem fazer acepção de pessoas. Que possamos também superar todas as barreiras que ainda nos dividem nesse nosso país. O Brasil é um país multirracial. Nós temos que nos aceitar assim, a nossa beleza está exatamente em ter essa multiplicidade de etnias e de raça. Ó Deus, vós modelastes o beato Francisco de Paula Vítor, segundo o coração de vosso Filho Jesus. Pelo bem que fez às crianças e aos pobres, concedei-nos a virtude da caridade, para amarmos a vós e aos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém.